ficava vendo bicho, vendo coisa. Já tinha passado por 4 médicos. Essa família não dormia, estava desesperada a família. Preço a gente faz através de ciência, precificação. Valor é através de concepção externa e interna do que a gente entrega. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, o podcast sobre negócios para médicos que querem construir autoridade e crescer tanto no consultório quanto no digital, sem perder a ética ou o propósito da medicina. E hoje a gente vai apresentar uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre gestão, previsibilidade e estrutura do consultório. Por que crescer sem organização custa caro? Por que volume não significa lucro? E como decisões estratégicas, muitas vezes invisíveis, determinam o futuro de uma clínica? E para essa conversa eu recebo Bruna de Brito, estrategista de negócios em saúde, diretora da Clinisales e XO. CXO da 5G Company. Mais de 7 anos, a Bruna atua diretamente na estruturação de processos comerciais, aumento de faturamento e profissionalização da gestão de clínicas e consultórios médicos. Ela também é professora em programas de empreendedorismo e inovação, com foco em transformar serviços de saúde em negócios sustentáveis, lucrativos e orientados à experiência do paciente. A Bruna traz uma visão muito clara e necessária de que o maior risco da clínica não é a concorrência, mas a ausência de gestão. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Assiste até o final, porque esse conteúdo vai te ajudar, com certeza, na tua carreira. Bruna, seja muito bem-vinda. Eu agradeço demais, agradeço aí pela introdução e vamos nessa, vamos construir esse conteúdo que é muito valioso, sim. A tua experiência com certeza vai agregar muito na vida dos médicos que precisam ter essa visão, porque às vezes as pessoas acreditam que a concorrência é que vai mudar o negócio da gente, que vai impedir o nosso crescimento, mas não é a concorrência, é a própria gestão. Somos nós mesmos que podemos ser a barreira para isso. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Que você falou que o maior risco não é a concorrência, mas a falta de gestão. Então, onde exatamente essa falta de gestão começa a aparecer na prática? Quais são os gargalos que você enxerga que uma clínica não está sendo bem gerida? Tá, vamos começar pela concorrência, né? Hoje no Brasil nunca foi tão fácil, Andréa, ser fora da curva. Porque para você ter noção, a média de leitura de um brasileiro hoje é de um livro por ano. Então, quem lê mais de um livro já está fora dessa curva, né? Então, já está fora da curva. Então, a gente percebe que nunca foi tão fácil a gente conseguir se destacar na parte de conteúdos dentro do nosso mercado, seja saúde e qualquer outro, né? Principalmente saúde, mercado médico. E quando a gente olha para essa concorrência, a gente, cara, mas o que que falta, né? Já que a concorrência não é o fator determinante, e sim a falta de gestão. Falta a gente entender que profissionalizar clínicas e consultórios não é mais exceção. A gente achava que só grandes clínicas, só grandes consultórios deveriam passar por esse processo, mas muito pelo contrário. Se a gente não consegue fazer isso desde pequeno, para crescer com estrutura, com qualidade, essa clínica, ela, além de não crescer, caso ela cresça, ela cresce sobre sem estrutura, né? Ela cresce para desabar a qualquer momento. Então, essa fase ela é muito importante, a gente entender que existem sim dificuldades para se implementar a gestão, muitas vezes por um estigma, um preconceito que a gente tem, é número, é chato, eu vou ter que ficar calculando o que entra e que sai, né? Mas na verdade é isso que vai te dar sustentação para um negócio a longo prazo. Para você ter noção, a média hoje de clínicas que fecham no nosso país após 5 anos é de 30%. É um número alto, muito alto. E essa questão da falta de gestão, quais são os sinais claros que você percebe que a clínica está crescendo, mas que ela não está crescendo de forma sustentável? Que isso pode colocar em risco mesmo a própria existência da clínica. Então,
Algo da gestão que você identifica que não está sendo bem feita dentro de uma clínica que cresce? Perfeito. Primeiro, no acompanhamento de indicadores. Toda clínica precisa de indicadores. Sejam eles indicadores financeiros, indicadores comerciais, indicadores de satisfação do paciente. Então, a gente cresce quando a gente tem indicadores. Eu digo que o médico brasileiro, ele é um médico que gere por feeling. Então, ele muitas vezes ele toma as decisões baseados no que ele acha. E, na verdade, isso precisa mudar. A gente precisa, assim como na saúde, na medicina, a gente tem os guidelines, a gente tem os protocolos, a gente também precisa trazer isso para a gestão do nosso consultório. A gente precisa ter os protocolos, a gente precisa ter os indicadores, a gente precisa ter os norteadores da tomada de decisão. A gente tem um diagnóstico e a gente tem, com base clínica, o que a gente vai tomar ali como tratamento para aquele paciente. Da mesma forma, isso acontece dentro do consultório. A gente precisa ter números para a gente ter o diagnóstico e aí sim a gente tomar decisões. Então, hoje, se eu fosse elencar, o principal é a falta de indicadores básicos. Eu não estou aqui falando de indicadores avançados, não. Indicadores básicos. E uma coisa interessante, assim, esses indicadores, às vezes a gente começa o consultório e a gente nem sabe que existem indicadores. A gente é tão interessante que eu também tinha essa mesma crença que você está falando. Quando eu terminei minha especialidade em geriatria, eu acreditei, eu vou fazer, veja o que eu pensei. Meus chefes, eles forneceram um espaço dentro do consultório deles para eu poder trabalhar lá. E meus chefes, com nome em Recife, muito bem conceituados, um clínico excelente, dois clínicos muito bem falados, né, aqui em Recife. E eu acreditava, bom, eu vou estar dentro do consultório deles, eu vou conseguir ter essa autoridade transferida deles Sim. e eu vou conseguir prosperar. Não preciso ver indicador. O paciente vai chegar, eu vou atender, vai chegar o dinheiro no Vai final ter do uma mês. fila de pacientes para atender. Não vou precisar fazer esforço porque essa autoridade deles vai sendo construída. E eu vou estar lá no espaço como sendo uma pessoa, digamos assim, que é recomendada, porque para ser confiado um espaço dentro da clínica, Sim, sem dúvidas. então para mim foi uma honra estar lá atendendo com eles. Eu achava que isso sim era sinônimo de conseguir um consultório próspero. Aí é que está o problema. Porque quando eu fui fazer, a gente vai adquirindo conhecimento ao longo da nossa carreira e tem que buscar muito por fora. Eu não encontrei nada disso, nada de livro, nada de outro colega que vai ensinar para a gente gestão, que a maioria dos colegas não sabem. Quando eu fui olhar os indicadores de 2023, eu praticamente, 2023 não, antes de 2023, que eu tenho consultório desde 2014, mas bem antes, eu praticamente meus custos eram para pagar, o que eu ganhava era para pagar o consultório. Mas é. E essa realidade é a realidade de muitos médicos. A gente não tem noção. Eu sempre gosto de falar e reforço isso. A técnica hoje não é mais suficiente, Andréa. O que a gente aprendeu, eu falo isso também a gente, no sentido porque eu também sou da área de saúde, o que a gente aprendeu não é suficiente para que a gente tenha um desempenho de alta performance. A gente pode ser muito bom tecnicamente, mas nós não estamos tendo alta performance se a gente não entende de gestão. Esse é um fato, não tem como. Eu não preciso de gestão, sobra aqui um dinheiro, dá para viver minha vida. Perfeito, se você quer viver dessa forma, mas isso não é alta performance. E a gente quer ter alta performance, A né? gente quer prosperar, a gente quer crescer. Exato, exato. E é muito. Eu acreditava que a gente, para poder fazer a gestão, eu tinha que ter conhecimento e tinha que ter tempo. E não sobrava tempo. Só que para poder eu prosperar, é a gestão quem vai me dar tempo. Exato. E eu comecei a perceber isso também nesse planejamento estratégico que a gente faz, né? Fiz o planejamento de 2026 e eu percebi, olha, de 2023, 2024 a gente vê uma melhora nesse faturamento, tanto é que eu tive um crescimento de 2024 para 2025, quando eu botei muita energia mesmo nisso, na parte de gestão, um crescimento de 150%. Oh, maravilhoso. Pois é, porque a gente bota energia no Exato. começo, né? Exato. Então, se eu não tivesse colocado energia, eu estaria do mesmo jeito. Então,
uma das coisas que você, assim, que a gente pensa, né? Crescer sem estrutura é a forma mais rápida de perder dinheiro, né? Então, isso não, eu não pensava. Eu só vim pensar com o passar do tempo. Para as pessoas perceberem, crescer sem estrutura é você perder dinheiro. Porque você vai estar pagando lá suas contas, você às vezes vai estar no negativo, enfim. E em que momento você percebe que esse crescimento deixa de ser saudável nessa gestão de clínicas que você vê? Porque a gente sabe que crescimento é diferente de margem. Imagem é o que você fica, tira todos os impostos, tira os custos e vai ver. Tem a margem de contribuição e tem a margem líquida. Mas para simplificar para o pessoal, vamos falar assim sobre quando que o crescimento deixa de ser saudável Perfeito. e vamos falar também sobre margem. Tá bom. Vamos lá. O crescimento ele deixa de ser saudável quando ele começa a interferir na nossa margem. Dentro da saúde, a gente coloca um parâmetro de margem de lucratividade entre 30% e 40%. Bruna, existem alguns procedimentos que eu faço que eu consigo ter uma margem maior? Sim, pode existir, mas a média é de 30% a 40%. Se você tem uma margem hoje de lucratividade muito maior que isso, cuidado, você pode estar pouco competitivo com o mercado. Você está com um preço muito mais alto, fazendo com que tua margem fique muito maior. Ou você está tendo uma entrega mais simplória, uma entrega utilizando produtos que não são tão adequados. E aí você acaba tendo um custo mais baixo, obviamente, e naturalmente uma margem de lucratividade maior. Então a média de mercado é de 30% a 40%. Bruna, em consultas? Não. Às vezes, em consultas, a depender do modelo de negócio, como por exemplo, minha consulta tem direito a retorno. Se tem direito a retorno, tem uma maior clínica, em torno ali de 90 minutos. Isso vai impactar meu custo fixo daquela consulta. Isso vai tirar de mim uma margem de lucratividade, tá? Então, isso varia muito de acordo com o modelo de negócio. Mas, em termos práticos, a margem de lucratividade, que é o que sobra após a gente pagar tudo, ela deve girar em torno de 30% a 40%. Bruna, minha margem está menor que isso. A gente precisa revisar todos os custos fixos para a gente entender onde é que está essa torneira, onde é que está esse gargalo. Revisar os custos variáveis. Muitas vezes, o maior gargalo de custo variável para prejudicar a margem é o imposto. Então, eu estou com a alíquota que não está legal para o meu modelo de negócio. Eu estou pagando 18%, eu estou pagando 20%. Não está legal para o meu negócio. Então, eu vou tentar fazer uma reorganização junto com a minha contabilidade para entender qual é o regime tributário ou qual é o melhor anexo para que eu consiga pagar menos imposto. Então, tudo isso precisa ser visto para a gente manter. E uma coisa que é fundamental quando a gente fala de margem de lucratividade é a hora clínica. O que é a hora clínica, Bruna? É um cálculo em que a gente utiliza os custos fixos que você tem hoje dentro do seu consultório, que são custos que não vão aumentar ou diminuir de acordo com demanda de paciente, tá? E a gente vai dividir isso pela tua capacidade de atendimento geral. Então, hoje eu consigo no meu consultório atender 20 horas por semana. Supondo que o custo fixo seja de 20 mil reais. Eu vou dividir os 20 mil reais pelas 20 horas por semana. Lembrando que é importante tirar 20% mais ou menos dessa capacidade máxima de atendimento. Por quê? Porque eu tenho ociosidade, eu tenho pacientes que vão faltar, que vão desmarcar. Aí eu tiro ali, então vai ser 20 horas, vai ser um pouquinho menos. Eu tiro, calculo quanto no mês, né? Na verdade, eu atendo e faço essa conta. E ali eu vou ter minha hora clínica. Esse é um número chave quando a gente fala de crescimento. Uma hora clínica muito alta pode estar quebrando muitos negócios. Uhum. Essa hora clínica que você fala, a gente vai calcular imposto, sala, tudo. Vamos lá. A hora clínica é todos os custos Os fixos. custos fixos da sala, o custo fixo que você tem, por exemplo, mas não imposto, porque é custo variável. Depende do imposto. Tá, se for lucro, se for no regime presumido, não vai, mas se for no simples, é possível a gente No conseguir. simples, a gente vai ter um imposto variado, tá? Porque ele vai variar de acordo com o número de notas fiscais que eu vou emitir. Sim. No caso desse depende do imposto, por exemplo, a gente tem o INSS e FGTS dos teus colaboradores. Sim.
é um custo fixo e ele entra ali como custo fixo. Certo. Ah, Bruna, mas no final do ano eu pago um pouco mais de INSS e FGTS. Para isso, a gente coloca também nos custos fixos os provisionamentos de férias, 13º. O que é provisionar? É a gente reservar uma quantia que vai ser usada apenas uma vez por ano. Então, vamos supor, o seu CRM, André, você paga uma vez por ano R$ 1.000. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 1.000 por 12, vai ficar R$ 83 por mês. Eu vou guardar R$ 83 por mês, porque quando chegar no período de pagar o CRM, eu já tenho aquele valor ali. Isso se chama provisionamento. Isso é uma técnica de gestão que ajuda e faz com que a gente não tenha surtos ou picos de saídas do caixa, tá? Então, todo mundo, no final de ano, fica preocupado. Ah, é o 13º. Então, quando a gente provisiona, você não precisa ter essa preocupação. Deixar bem claro aqui para o pessoal, porque o pessoal aqui às vezes pode entender, né, do custo fixo e o variável e o imposto, o que é que entra, o que é que não entra, né? Porque o imposto, quando a gente vai ver, assim, pelas notas emitidas, vai ser variável, não tem como ser o fixo. Mas o que a gente vai pagar do funcionário da gente, aí entra como o fixo. Para eles compreenderem essa questão da gente fazer a margem de lucratividade. Exato. E a gente conseguir fazer uma gestão adequada. Entendendo aqui que quando a gente fala de margem de lucratividade, se a gente, como reforçando o que você falou, se tem uma margem muito alta, significa que você pode estar também investindo pouco na sua clínica. Eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente quer ter tá com uma empresa, mas a empresa precisa ter um reinvestimento para poder crescer, igual uma criança pequena. Você vai alimentar, você vai nutrir para que ela cresça. Não adianta você ficar tirando tudo que você ganha da empresa para a sua pessoa física. É uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a empresa não vai crescer. Exato. Entende? Exatamente. Essa questão de divisão entre PJ e PF básica, né? É uma divisão básica. Básica, mas as pessoas às vezes não fazem, acham que estão. Não, aqui é o meu sustento, é a minha PF, eu vou pegar daqui. Mas não é, você tem que reinvestir, tem que investir no funcionário, tem que investir na experiência do paciente, na própria Isso é muito clínica, importante. no que pode um ar-condicionado quebrar, você ter uma reserva. Exato. Olha, para você ter noção, eu faço precificações, né? E às vezes eu tô com um médico fazendo uma precificação e eu digo assim, vamos supor, doutor, que o senhor saiu de férias e vai atender um outro médico do seu lugar. Sua consulta custa R$ 900. Quanto desses R$ 900 você gostaria de repassar para o seu colega médico? Aí ele, baseado nos meus custos, os R$ 400. Aí, se fosse o senhor, quanto é que o senhor gostaria de receber pela consulta? Aí ele olha para mim e faz assim, os R$ 900. Não, doutor, você não entendeu. Não existe 100% de margem de lucratividade. Nenhum negócio, independente de ser saúde ou não, tem 100% de margem de lucratividade. Porque toda operação tem custos. Então, não, se fosse eu tiraria 100%. Não, o senhor não pode tirar 100%. Você não pode ficar com os R$ 900. Porque não existe isso. Existem custos inerentes. Pode ser o custo do seu CRM, que a gente já viu aqui, que é um custo fixo, né? É um custo fixo anual. Por mais que não seja de recorrência mensal, é um custo fixo anual. Tem custo do aluguel, tem custo da funcionária, tem custo da energia elétrica. Então, tem diversos custos associados. Tem uma mentoria que a gente paga, tem uma especialização. Então, não tem como a gente querer ter 100% de margem. É impossível. Tá? Isso vale ressaltar, porque tem muita gente, muito médico, que acha que os R$ 900 que ele cobra numa consulta são para ele colocar no bolso e ir embora. Pois é, uma falsa ilusão. Quando você fala aqui de que ele quer receber os 900, a gente não recebe. A gente tem os nossos custos. Exato. E as pessoas têm. E é interessante quando você fala, porque o colega que vai atender também quer receber isso. Exato. E inteirinho no bolso dele. O parceiro também quer os 900. Que é inteirinho, mas só que a gente precisa explicar vários fatores, né, da taxa de sala, como você falou, que é a hora clínica, a taxa de sala, a questão do pagamento dos funcionários, enfim, não só água, luz, tudo que você tem. E
E essa questão da precificação é muito importante você falar, porque às vezes a gente não sabe precificar e muitas vezes o colega também não fica satisfeito com a remuneração. Então, como que a gente pode precificar? Tanto para que a gente possa ser justo conosco, quanto se a gente for, por exemplo, não depender somente da nossa hora, a gente for contratar um colega para poder atender por nós durante as férias, durante a ausência. Perfeito. Primeira coisa é entender que existem 3 pontos quando a gente vai fazer uma precificação. Existe você, existe a empresa e existe o parceiro. Por que eu dissocio isso? Porque muitas vezes o parceiro acha que, pelo valor que ele está recebendo, boa parte está indo para o seu bolso. Ele sempre acha isso, que está Exatamente. se Que está se aproveitando. aproveitando. Então, Aham. primeira coisa, a gente vai separar essas 3 entidades. Eu, a Sim. empresa e o meu colaborador, o meu parceiro, tá? PF, Feito PJ e o isso, parceiro, e o né? parceiro, exatamente. Feito isso, a gente vai utilizar, existem diversas ferramentas. Eu gosto muito da planilha de precificação que eu desenvolvi. É uma planilha de precificação baseada nos custos fixos, hora, capacidade clínica e custos variáveis. Então, vou dar um exemplo aqui para você, um exemplo muito comum, a gente trabalha hoje com muitas injetáveis, tá? Vou dar um exemplo de injetáveis. Vamos lá. Hoje, meu custo fixo, ele está em torno de R$10.000, tá? Eu só atendo 10 horas no mês. Então, eu vou ter aí quanto? R$100 de hora, correto? Não, perdão, R$1.000 de hora. R$1.000, R$1.000 Se é de 10 hora, mil, certo? Essas R$1.000 de hora, eu vou somar o imposto, eu vou somar ali taxa de cartão de crédito, só que vai ser um procedimento conjetável. Então, vou somar também o custo do produto e eu vou somar o custo do profissional parceiro que vai estar ali. Somei. E além dessa soma, eu vou colocar de 30% a 40% de margem de lucratividade para o negócio, tá? Então, como é que funciona, Bruna? Eu preciso ter noção do meu custo fixo, do meu custo variável e da minha margem de lucratividade. Isso é uma precificação. Quando eu tenho essa noção, e por que que o custo desse profissional ele entra como um custo variável? Porque ele só ganha se ele atender. Se ele atender no mês 200 pacientes, ele vai receber mais. Se ele atender só um, ele vai receber menos. Por isso que se chama custo variável, porque varia de acordo com a demanda de paciente, tá? Então, se ele atender mais, automaticamente ele vai faturar mais. Então, isso precisa estar muito claro. Quando a gente vai apresentar para esse parceiro, a gente precisa mostrar isso a ele. Olha, de custo fixo eu tenho X, de custo variável eu tenho Y, inclusive o seu custo variável. E eu preciso, para o negócio, de uma margem de lucratividade entre 30% e 40%. Porque toda operação precisa ter margem de lucratividade. Entende? E aí sim eu vou chegar no preço final. Esse preço final é praticamente a soma de tudo isso que eu te falei. Do custo fixo de acordo com aquele terço de hora que eu vou utilizar, do custo variável, do percentual ou do valor fixo que eu repasso para esse colega parceiro. Bruna, você gosta mais de percentual ou valor fixo? Valor fixo tabelado. Eu prefiro. Então, numa consulta você recebe X, não tantos por cento, tá? X daquele valor e, por fim, com a margem de lucratividade que eu desejo, que é de 30% a 40%. E aí eu vou ter noção de quanto eu posso repassar para ficar saudável para mim, para minha empresa e para o meu colega. Tá? Porque o objetivo da gente também é valorizar a medicina, não é o contrário, Claro, né? sim. Então, aí sim eu vou chegar no preço. Bruna, esse preço ficou muito pouco competitivo ficou pouco competitivo com o mercado. Eu preciso reavaliar os meus custos fixos e variáveis e esse valor que eu estou repassando para esse profissional. Tentar equilibrar para deixar ali o mais sustentável possível. E aí a pessoa faz um contrato já delimitando tudo. O que é que você acha importante dentro de um contrato com o profissional? Ter todos esses Tudo. detalhes? Existe uma tabela que você pode colocar dentro do contrato como um anexo, que é a tabela de recebimentos, e deixando claro que ela pode ser reajustada de acordo com o IPCA, que é o índice de inflação, por exemplo, ou de acordo com qualquer outro indicador que vocês prefiram.
Então, isso tem que estar claro, tá bom? Dentro do contrato com o Dentro, colega. dentro do contrato Que com o não, colega. que não é um vínculo empregatício, é um vínculo de Não, prestação de serviço. Inclusive, esse colega deve emitir um RPA para você, tá? Que é um recibo de prestação De serviço. de serviços autônomos. Exatamente. Para os colegas aqui que estão escutando, os médicos, de uma forma geral, quando a gente fala em termos de gestão, quando a gente fala de precificação, é entendendo que quando a pessoa tem uma empresa, tem um consultório, esse consultório ele precisa ser sustentável ao longo do tempo. Afinal de contas, você precisa investir em equipe, em treinamento, você está trazendo pacientes a custo zero para o colega. Exato. E tudo isso precisa ser contado. Quando a gente fala de margem de lucratividade, é nesse sentido para manter o negócio saudável a longo prazo. Exato. Não é no sentido de lucrar todo custo, não, em cima dos outros. É tanto custo que o lucro, quando entra, a gente fica feliz. É. Tem depreciação, tem muita coisa que envolve. Não acho que às vezes a gente vai trabalhar no consultório de um colega e a gente acha que é só estrutura física, mas ela envolve muita coisa. Existe vigilância sanitária, renovação de bombeiros, existe tanta coisa ali associada que se você for montar o seu, que você entende. Muitas vezes eu digo assim, o que falta para esses parceiros, muitas vezes, é montar um consultório para entender quão caro são os custos associados. E os custos fixos, não é? Também Exato. envolvidos. Me conta agora, assim, quando a gente fala, o sonho do médico é a agenda cheia, né? A gente vive falando na internet, tem muita gente fazendo essa propaganda para agenda cheia, mas a agenda cheia a gente sabe que não é um sinônimo de sucesso financeiro. Então, a gente fala de imagem, que a gente falou, mas um ponto importante é que, sobre o preço em si, por que o preço ele não pode ser o único argumento de venda quando a gente vai falar de um consultório? Porque tem gente que diz assim, sabe que alguns colegas pensam, inicialmente eu vou atender pelo convênio e depois eu vou migrar para o particular, para eu ter minha cartela de clientes e vou migrar para o particular. Convênio ele vai pagar de uma forma, particular vai pagar de outra, clínica popular vai pagar de outra, mas o preço ele pode ser, de certa forma, uma armadilha para o nosso crescimento, porque se a gente pensa em se diferenciar pelo preço, o paciente vai procurar a gente pelo preço. Se ele encontrar o mais barato, ele vai procurar o mais barato. Vai encontrar o mais barato, vai procurar o mais barato. É por isso que, assim, quando a gente fala de iPhone, né? O iPhone não liga, não compete pelo preço. Não. Quando ele vai olhar, é super, né? A gente é um Exatamente. investimento a gente fazer uma compra de um iPhone. Então, o que é que você pensa sobre a questão da precificação, sobre o preço, esse argumento de que, porque está mais caro, porque está mais barato, e como é que a gente pode Perfeito. fazer essa sugestão para os médicos aí? Perfeito. Vamos lá. A gente precisa primeiro diferenciar preço e valor. Preço a gente faz através de ciência, precificação. Valor é através de concepção externa e interna do que a gente entrega. Então, o valor é construído a partir de cursos, do público, do meu ICP, que é o cliente ideal. Então, o valor ele está muito mais associado à percepção que o meu cliente tem sobre o que eu entrego do que propriamente sobre mim. E é diferente do preço, porque o preço a gente já viu com a ciência, custo fixo, custo variável, margem de lucratividade. Valor não, valor é construção, valor é doação. Sabe por que esse ano você faturou 150% a mais? Porque você agregou valor, não foi só uma questão de preço. E quando a gente agrega valor ao que a gente faz, o preço ele é um mínimo, André. Um mínimo. Quando você agrega valor, quando você passa autoridade, prova social, prova lógica e garantias para mim, o preço é o de menos. E isso acontece de forma muito prática. Eu dou sempre esse exemplo, que é o do relógio. Se eu disser aqui para você, você quer comprar meu relógio sem você saber nada sobre ele? Você vai dizer, não. Agora eu digo, olha, meu relógio é um relógio tal, de marca tal, e eu faço um valor muito menor de mercado. Você pode até não ter o dinheiro agora, você dizer, Bruna, eu vou arranjar esse dinheiro.
Por quê? Porque eu acrescentei valor ao meu relógio, a ponto de você dizer assim, eu vou dar um jeito, mas eu vou comprar esse relógio. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso cliente. A gente precisa, e aí eu não vou chamar mais de paciente, porque a essa hora do podcast a gente já está tratando como cliente. E entenda que cliente, ele está comprando um serviço, é um serviço Exato. médico, é um serviço. Então, não no sentido pejorativo, que as pessoas, cliente, venda. Não, gente, não. Pois é, muito pelo contrário, né? É uma relação realmente comercial, por mais que seja uma relação médica e de saúde, mas é uma relação comercial. Você vai pagar imposto, você vai fazer tudo conforme deve ser feito, tá? Então, quando a gente agrega valor, o preço, muitas vezes, ele é um mínimo. Eu posso até não ter um dinheiro agora, André, mas eu vou juntar para ser atendida por você. Quantas vezes eu escutei meu marido dizendo assim: eu não vou comprar esse carro agora, eu vou comprar esse carro mais à frente, mas eu vou juntar o dinheiro porque eu só quero se for esse carro. Porque aquele carro agregou valor para ele a ponto de ele dizer assim: eu posso comprar o mais barato agora, mas eu não quero. Eu quero juntar e comprar o seu carro, entende? Então, o paciente, ele precisa escolher a gente. E esse processo de valor, ele é atribuído por 4 ideias. Primeiro é a tua prova social. Como é que você se posiciona, né, da forma a levar mais provas sociais? Antes, depois, depoimento de paciente, entre outras coisas. Prova lógica. Como é que você faz? Você é geriatra, correto? Uhum. Como é que você faz uma pessoa chegar aos 70, 80 anos com qualidade de vida? Essa é a prova lógica. Você mostra como é que você faz. Garantia. Bruno, na saúde é muito difícil dar garantia, é muito ruim. Mas se a gente parar para pensar, hoje, se você comprar uma televisão, você compra com garantia, não compra? Uhum. Se você compra uma geladeira, você compra com garantia. Se você compra até um investimento que você faz, a gente tem fundos que garantem o investimento que a gente faz. Por que que isso acontece? Porque nós temos um padrão de consumo, e quando eu falo nós, é a população, que quanto mais garantias a gente tem, mais confiança a gente vai ter no processo de compra. Então, quando o médico, né, ele muitas vezes passa a garantia da qualidade do atendimento dele, passa a garantia da experiência do cliente para o cliente que ele vai dar, isso é uma forma de garantia também, tá? E por fim, autoridade. Eu estava conversando com você, por exemplo, o podcast é uma forma de autoridade. E existem diversas formas de a gente provar autoridade. Por exemplo, 150% a mais de faturamento em um ano é uma autoridade enorme. Você passa uma autoridade através de um número e você tem que divulgar isso mesmo, tem que falar isso, porque isso é autoridade, tá? Então, são essas 4 formas para a gente agregar valor e a gente vender sem se preocupar com o preço. Se você não está fazendo isso, possivelmente você está fazendo algo errado, porque precisa ser feito. Uhum. E quando você fala de prova social, a gente mostrando o resultado para as pessoas, essa pessoa vai ser tão beneficiada que ela vai falar de você para outros pacientes e o resultado vai vir para a gente. Vai. É muito impressionante. Mas é. É assim, é transformador. Eu vou te dizer que eu tenho um Instagram, tenho uma rede social e faço a transformação de vários médicos no Brasil e na América Latina. Mas reverbera também essa mensagem para pessoas que são pacientes, que são leigos, que não é o meu público-alvo dentro do Instagram. Mas foi um caso que eu vivi esse ano, que chegou através do meu Instagram, que a pessoa estava desesperada, que a mãe ficava vendo bicho, vendo coisa. Já tinha passado por 4 médicos, 4 medicamentos diferentes no Rio de Janeiro. 4 medicamentos diferentes. A família não dormia, estava desesperada a família. 2 filhas da paciente com depressão, tratando. E eu fui a quinta opinião. Imagina a É responsabilidade enorme, né? enorme de você ser a quinta opinião. A quinta pessoa que vai ajeitar o Sim, medicamento. sem dúvidas. E fiz lá, avaliei, resolvi e a família ficou em paz. Você não tem. Isso é valor. Entende que isso é valor quando você vê família sem dormir, família Com desestruturada, certeza. impactada por uma paciente que tinha alucinações, que já tentou vários medicamentos, que não resolveu, que foram para 4 médicos.
Isso é valor, Com certeza. entende? E quando eu digo, gente, quanto que vale a paz dessa família? Quanto que vale a saúde Não de tem cada preço. um, A né? gente dá um jeito. Pois é, e eles fizeram isso e ficaram super satisfeitos. E a gente, claro, a gente pensa que eu possa ajudar essa pessoa. Eu sempre Exato. penso, quando eu entro no atendimento, ou quando eu entro numa teleconsulta, naquela pessoa que confiou em mim, Sim. eu digo, eu vou dar o que eu puder e a gente vai conseguir. Então, assim, é dessa forma que a gente vai agregando valor para as pessoas e eu acredito que o crescimento de 2024 para 2025 foi por isso, porque eu agreguei mais valor, agreguei programa de acompanhamento estruturado para os pacientes, Perfeito. a Você pensou numa experiência esteira de vendas, de produtos para esses que pacientes. ajudaram, assim, de uma Muito. forma fantástica. Paciente que perdeu peso através de um programa de acompanhamento que eu fiz, que está com melhor qualidade de vida, com mais segurança. Então a gente pensa, eu tinha um desconforto quando eu ia subir preço de consulta, eu confesso. Eu dizia, o que é que eu argumentava? Tá, ok, eu vou subir porque a gente tem a questão da inflação, que a gente tem que acompanhar os custos, aumenta, salário mínimo vai aumentar, então tudo Tudo muda. aumenta. Eu digo, eu não posso ficar com preço estacionado porque as coisas estão É, aumentando, não é? exato. Não é porque eu quero subir por subir. E eu sempre dizia, eu vou honrar cada pessoa que confiou no meu cuidado e vou entregar mais. E aí eu entrega mesmo e funciona e dá certo, enfim. Então eu pensei muito nessa questão da experiência do paciente de efetivamente resolver. Perfeito. E quando a gente fala de experiência do paciente, eu queria a tua opinião sobre estratégias que a gente pode pensar, porque indicador de crescimento dentro de uma clínica, a gente tem tanto crescimento em percentual, que a gente vê de número de pacientes novos, quanto de faturamento, mas a questão da satisfação do paciente é muito importante, Sem dúvidas. porque eu vi que um paciente que gosta do seu trabalho vai propagar para três, mas um que não gosta, que é detrator, vai falar mal para 10. É exatamente essa lógica. Então, o que é que a gente pode fazer para a experiência do paciente para poder melhorar aí da tua experiência aí de clínicas? Perfeito. Eu tenho uma especialidade em Customer Experience, né? Que é exatamente esse cuidado da experiência do cliente. E a primeira coisa que eu falo, se você quer cuidar da experiência do teu cliente, é tenha números. Eu sou uma pessoa dos dados, como vocês já perceberam. E como é que eu tenho esses números, Bruna? O número básico que a gente precisa ter para a experiência do nosso paciente, do nosso cliente, é o NPS, tá? Que está muito voltado, todo mundo aqui já fez um NPS. O NPS é de 0 a 10, o quanto você indicaria a doutora Andréia? É isso. E por que que o NPS é um excelente balizador? Ele te dá um número, né, ali, na verdade é um percentual através desses números do quantos detratores, do quantos pacientes neutros e de quantos pacientes advogados da tua marca ou promotores você tem. Então você vai conseguir ter estratégias muito mais específicas. Fora que o NPS, eu sempre costumo dizer, toda clínica tem que rodar um NPS. Por quê? Vamos lá, eu vim aqui na tua clínica, situação hipotética, tá, Andréa? Vim na tua clínica, não gostei do atendimento, mas tem ali uma pesquisa onde eu posso colocar essa angústia, essa insatisfação. Eu vou lá e coloco. Isso evita que eu chegue em casa, fique martelando sobre o péssimo atendimento e vá lá para o Google e faça, sabe o quê? Vou detonar a André aqui do grupo, no Google. Por quê? Porque eu fui ouvida dentro da própria clínica. Eu tive um local onde eles puderam me escutar, que foi através do NPS. Quando não tem o NPS, sabe o que a gente faz? A gente sai, vai lá no Google, dá nota 1 e xinga lá, diz, olha, não gostei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, primeiro, o NPS é fundamental porque é um indicador que vai fazer com que a gente entenda como é que está a relação de satisfação da experiência do teu paciente. Segundo, é um canal para ouvir o teu paciente. Então, você tira ele das redes sociais e escuta ele dentro do teu consultório. Isso deixa bem mais delimitado essa propagação de ódio e de insatisfação. Você deixa delimitado dentro do consultório. O que é legal? Ter uma pessoa de CX no time. Bruna, não tenho, é caro, não dá para contratar agora. Alguém do time ligar para esse paciente satisfeito. O que aconteceu?
Me conta, o que foi que houve? Enfim, então o CX é isso. É a gente ter indicador e baseado nesse indicador de satisfação a gente tomar a decisão. Tinha um cliente nosso, nunca tinha rodado o NPS. Esse cliente, ele ficava no prédio, inclusive aqui bem perto, que o estacionamento é caríssimo. Você pagava a consulta, era até um ortodontista. Você pagava a consulta e a manutenção do aparelho e você ainda pagava, tipo, R$ 40 de estacionamento. E aí ele começou a perder clientes. Ele, não sei o que está acontecendo, não sei se vamos rodar uma pesquisa. A principal causa de insatisfação não era com ele, era com o estacionamento. Nossa. Então, se você não escuta o teu cliente, você não sabe se você tem que se mudar daqui. Senão você vai continuar perdendo. É aqui muito perto. Nossa, tá vendo? É impressionante. E a gente não imagina que Não. um estacionamento, Não. ele jamais saberia se ele não tivesse rodado pesquisa. Não, e o principal, ele achava, ele disse, pode ser o estacionamento. Aí a gente fica no feeling. Não, pode ser, porque eu vejo alguns pacientes reclamar. Tá, mas qual o percentual desses pacientes que reclamam? E aí, quando a gente veio para os números, a gente disse, nossa, não dá para você ficar aqui. Porque o estacionamento é muito caro, não faz sentido. Entende? Então, foi quando a gente... o nosso conselho como gestão foi, a melhor estratégia para você é ou fazer um convênio com estacionamento e você arcar com isso, mas que vai aumentar o teu custo variável, porque varia de acordo com a demanda, ou você fazer uma mudança. E aí você precisa escutar. E ele mudou? Ele fez o convênio. Fez o convênio. Fez o convênio. Continuou no local. Era próprio, era? Era próprio. E aí ele carimbava, o cliente descia, não precisava pagar nada. Então, a percepção do cliente de valor foi maior. Eu vou no meu dentista, eu não pago nada de estacionamento. Ele saiu de uma percepção totalmente manchada, de toda vez que eu vou lá, além da consulta, ainda tenho que pagar R$ 40 de estacionamento para ir para uma percepção muito melhor. Então, que interessante. Algo que você falou, que é da pesquisa, mas de forma simples, eu acredito, para o pessoal aqui que a gente pode, de NPS, é fazer no Google Forms. Eu acredito que é super simples. Ele pode colocar lá a nota de quanto que você recomenda, quais as sugestões. E toda vez que o paciente for atendido, você vai lá, pede para preencher e você vai saber exatamente. Às vezes nem um CX, CX, gente, é Customer Experience, né? Que é para o sucesso do cliente. Mas às vezes o CX você não tem condição naquele, é uma clínica pequena, você não tem condição naquele momento. Aí você pode entrar em contato, o secretário entrar em contato e dizer, olha, nós estamos trabalhando para melhorias. Então, simples, o Google Forms consegue atender para quem não tem nada assim muito sofisticado. E algo que é importante para a gente falou tanto de indicadores, né, de gestão de dados. Quais são os indicadores mínimos que você acredita que para médico que não tem indicador nenhum? Zerado, não tem nada, não sabe nem o faturamento, nem a margem de líquida, nada. Quais são os indicadores mínimos que a gente vai falar? Porque tem um indicador que a gente vai ver de financeiro, tem também um indicador que a gente precisa dentro daqueles pacientes que chegam no consultório, que é captação, conversão, perfeito. Isso que a gente, do follow-up. Então, quais são os mínimos que você acredita? Vamos lá, vamos para os indicadores financeiros, tá? Faturamento, saídas e margem de lucratividade. Básico. Bruna, quero dificultar um pouquinho. Ticket médio. O que é o ticket médio? Eu vou somar tudo que eu faturei naquele mês e vou dividir pelo número de pacientes que tiveram consultas, tá? Então, pacientes únicos, viu, gente? Não é número de consultas. Ticket médio é o faturamento no período dividido pela quantidade de pacientes únicos. Exatamente. É importante reforçar, tá? Então, seria os 4. Acho que é a... Bruna, por que ticket médio? A gente trabalha aquela história da agenda cheia. Quanto maior é o teu ticket médio, menos você vai precisar ter uma agenda cheia. Você vai começar a desmamar, atender com mais qualidade e com um ticket maior. Essa é a intenção da gente. Pelo menos a minha intenção é trabalhar menos e ganhar mais. A sua também, André? Isso, a gente não vender tanta hora, né? Exatamente. Ter qualidade no nosso atendimento. Exatamente. Então, financeiros seriam esses. Metas comerciais. Aí a gente pensa em leads gerados. Leads é o paciente que chega, viu, gente? Lead. Na verdade, o lead é o potencial paciente. Isso, o potencial. Ele muitas vezes ele não vai fechar com você,
mas ele é um potencial cliente. Então, quantos você consegue gerar no mês? E lead só vem do digital? Não. Não. O lead ele pode ser uma indicação sua, uma pessoa do CrossFit, uma pessoa da academia, do balé, e aí você vai. Então, o lead é quantos leads você teve a capacidade, potenciais clientes interessados na tua solução. Desses potenciais clientes interessados na tua solução, quantos agendaram a consulta? Então, a gente tem uma meta, que a gente tem um número de leads gerados, e a gente vai ter aqui uma taxa de conversão em agendamento. Porque eu preciso identificar, sim, o problema está sendo que eu estou gerando poucos leads, ou o problema está sendo minha secretária que não está convertendo. Então, eu preciso ter esse número. Bruna, qual é a média de conversão de leads? Isso é muito importante. Depende do canal de captação. Se o teu canal é digital, a média de conversão é 30% a 40%. Se a indicação é de 50% a 60%, tá? Em agendamento. E aí você que trabalha também com procedimento, a gente tem a taxa de conversão em procedimentos. Então, vamos lá. Dos que foram agendados, apenas 100 precisaram de procedimentos. Desses 100 que precisaram de procedimentos, quantos fecharam os procedimentos? É uma outra taxa de conversão importantíssima. Porque muitas vezes o paciente vai para a consulta, olha o valor do procedimento e diz, tá certo, doutor, eu vou pensar, vou conversar com meu marido e nunca mais volta, tá? Então, isso é uma taxa de conversão. E você é o closer médico. Você que está dentro do consultório é o responsável pelo aquele fechamento. Então, se não fechou, o que aconteceu? A gente vai entrar no follow-up, né, nesses contatos. Aí a gente vai montando as estratégias, tá? A jornada do paciente. A jornada. Então, financeiro, esses 4 iniciais, comerciais, leads gerados, meta de, taxa de conversão em agendamento, taxa de conversão em procedimento, tá? Esses 3. E aí a gente vai para satisfação. Para você ter noção, hoje existe um estudo que mostra que é cerca de 35% mais caro a gente captar um cliente novo do que a gente reter o que a gente já tem. Sim. Então, o que é melhor? Eu já tenho pacientes, eu vou reter esse paciente. Por isso que o CX, que você explicou, ele é tão forte hoje. Por quê? Porque eu preciso reter os pacientes que eu tenho. O lead tá caro, gente. Em São Paulo, para você ter noção, um lead de dermatologia custa quase R$200. São Paulo capital. É muito caro. É caro. Então, se a gente não pensar em outras estratégias e manter quem a gente tem, a gente vai estar o tempo inteiro tendo um negócio de CAC, que é de custo por aquisição. Do cliente. E quando, na verdade, a gente precisa ter um negócio de LTV, que é Lifetime Value. Ao longo da jornada do cliente, ele deixar o máximo de dinheiro ali com você, do paciente. A gente falar de financeiro, às vezes é um ponto muito sensível para os médicos, mas a gente, para o profissional de saúde de uma forma geral, mas a gente compreende que a gente precisa disso para poder nos manter, não é? A medicina não é... Gente, tá tudo bem você querer fazer caridade, tem um dia para você fazer sua ação social, mas dentro do consultório particular, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter uma gestão eficiente. E com certeza é muito mais caro você ter novos pacientes do que você reter os que você já tem. Eu costumo dizer que é assim, para os mentorados da minha mentoria PROA, eu faço muito, a gente tem tabela, inclusive, de todos esses indicadores que você falou, de leads potenciais, agendados, de conversão. E interessante que eu falo para eles que se a gente está recebendo, a gente só pensa em captar, ou seja, em receber pacientes novos, mas não reter o que a gente está dentro do nosso consultório, é como se fosse uma torneira aberta. Exatamente. Está chegando e você está o tempo todo buscando novos, mas está saindo. É exatamente isso. Esse seu exemplo é maravilhoso. Por isso que o NPS é tão importante. Eu já tive cliente que eu cheguei, ele disse assim, meu problema é captação de clientes. Aí eu disse, tá bom, vamos olhar. Aí ele tinha um banco de dados com 13 mil pacientes. 13 mil pacientes. Eu disse, onde estão esses 13 mil pacientes? Foram embora. O que aconteceu com esses 13 mil pacientes? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de reativação de banco. Então, a gente fez uma campanha de reativação de bancos. E a gente começou a entender por que esses pacientes foram embora. Ah, não, eu tinha ido, mas eu não gostei da última consulta do doutor, achei ele muito apressado, Então, a gente começou a entender, olha, o teu problema não é trazer novos clientes, o teu problema é que tu não conseguiu reter 13 mil.
Você não conseguiu. E aí a gente vai precisar agora sim captar novos e tentar uma campanha de reativação para as pessoas que querem dar uma segunda chance, mas que não é fácil. Por isso que a experiência do paciente hoje ela é tão importante, que seria o último indicador, que é o NPS. Aí a gente fecha o financeiro, comercial e pós-venda. Exatamente. A gente fica pensando, às vezes, na questão estratégias da jornada do paciente. Você precisa ter o follow-up, você precisa ter uma jornada que a gente fala muito bem Sim, estruturada, porque dentro dos pacientes que estão com a gente ou que passaram por nós, pode haver perdas, sem isso vai dúvidas. haver, mas que não seja a maior parte, né? Que não Não. seja todo O mundo. churn, ele é natural, ele É. vai acontecer. O que é o churn? É a saída do paciente, ele vai acontecer. Você não vai conseguir satisfazer a todos os pacientes, isso é natural. Mas o churn elevado é aquele que está acima de 25% do que você coloca de novos pacientes. Então, teve um churn maior que 25%, tem alguma coisa errada, tá? O ideal é que o paciente que entra no seu consultório uma vez, ele permaneça seu paciente para o resto da vida dele. Ou Uhum. da sua, né? E isso não depende somente do médico. Não, Essa jornada não depende só da gente, não depende somente de uma excelente consulta. Tem toda uma estrutura que sem a gente dúvidas. precisa estar sempre inovando para poder fazer com que esse paciente ele se sinta cuidado, se sinta acolhido e que tenha uma percepção clara de que é necessário Sem dúvidas. acompanhar. Porque Sem tem paciente dúvidas. que diz, eu fiquei bom, não volto mais. Acontece muito isso, né? Mas isso está muito do closer, desse médico que na hora do fechamento, ele precisa levar o grau de consciência do paciente que o problema dele é um problema que requer cuidados, que requer um cuidado contínuo, que requer um retorno, deixar esse retorno já agendado, Uhum. não sai do consultório sem agendar o retorno. Então, isso está muito relacionado à elevação da consciência com relação ao problema. Vou te dar um exemplo. Eu tenho condropatia patelar, grau 4, no meu joelho direito. Eu fiz balé clássico durante muito tempo. Então, o meu ortopedista, a não ser que ele estrague a nossa experiência, mas ele vai ser meu para o resto da minha vida, porque eu tenho uma doença crônica, eu tenho uma doença que precisa ser acompanhada. Então, a não ser que a experiência que eu tenho com ele, a recepcionista seja rude comigo, ele não seja assim agoniado, aconteça alguma coisa dentro da minha experiência, não, vou procurar outro. Mas ele me trata há 4 anos, eu não tenho motivos para sair dele. Você Uhum. entende? Uhum. Por mais que ele aumente preço de consulta, por mais que ele mude de local, mas ele é a pessoa que eu confio. E ele elevou a minha consciência com relação a isso, a ponto de dizer assim, eu só cuido do meu joelho com ele. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos pacientes. Os pacientes precisam escolher a gente diariamente. Mas não. E é interessante quando você fala, por quê? Tem pacientes, que dizem, eu fiquei bom, mas é justamente porque você melhorou, que você perdeu o acompanhamento, é que pode voltar tudo que estava Exato, antes. Eu exatamente. sempre digo para os pacientes, assim, eu digo, olha, veja bem, a consulta que você fala de acompanhamento, eu digo, faz sentido dentro do compartilhamento de decisão com o paciente, eu explico o que está acontecendo, explico o motivo do cuidado e compartilho com ele. Eu disse, olha, eu estou com a previsão de você voltar tal mês, porque eu Perfeito, preciso ver isso, isso, isso e isso. perfeito, E você já vai perfeito. vir dessa forma, dessa forma, dessa forma. E eu já digo, faz sentido? Ele faz. Então, assim, são coisas que são importantes e dentro da jornada do paciente. A gente pode fazer algumas coisas, alguns lembretes dentro do aniversário, algo mais Sem personalizado. dúvidas. Antes de vir para a consulta também, lembrar uma semana antes ou 15 dias antes, perguntar se fez uns exames, Exato. se está tudo agendado. A secretária, quando eu começo uma medicação, eu peço para minha secretária fazer o follow-up, olha, para saber se está tudo bem, se deu algum problema, se não deu, para entrar em Isso é contato importante, comigo. né, André? Pois é. Mas sabe o que que acontece? O Hum, paciente vai uma vez. hum, Aí você não tem um follow-up efetivo. hum. Aí quando você está precisando de dinheiro, você vai pedir para sua secretária entrar em contato com todo mundo, depois de 6 meses, um ano. Olha, entra em contato com esse pessoal. Aí a mensagem é: bom dia, a senhora está bem? Vamos marcar uma nova consulta? Ela não quer. Aí você olha assim: não. Porque nesse meio termo eu fui bombardeada com outros profissionais, eu estou tendo uma outra experiência com outros profissionais, vem da relacionamento. E isso está cada vez mais fidelizado. A gente acha que por conta das redes sociais isso fica mais distante, mas muito pelo contrário.
Eu trabalho com médicos, então médicos, dentistas, profissionais de saúde. Todo final de ano a gente manda um presente para esses médicos. Isso é contato, isso é fidelização. Claro, no ano que vem eles vão renovar contrato comigo, Uhum, mas eu não deixo para lembrá-los disso no ano que vem. uhum, Estou sempre em contato com eles, falando com eles. Isso é relacionamento. uhum. E com os pacientes não pode ser diferente. E de forma genuína. A Genuína. gente não pode assim, eu vou fazer isso porque esse paciente vai pagar. Não, Não, genuína, é genuíno. genuína. Isso tem que entrar dentro e é para todos os pacientes, né? Uhum. Eu acho que o genuíno está muito nesse ponto de vista, de que é para todos, não só para aqueles que têm alguma coisa para pagar. É, com É isso aí. certeza. Bruna, a gente já está terminando na ProaCast. Ah, Pessoal que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, já compartilha, se já gerou valor para você, faz isso porque assim a gente está trazendo muito conteúdo dentro daqui da nossa jornada, dentro de uma médica pernambucana, nordestina, que está buscando trazer esses assuntos que são desafiadores. muito. Bruna também, que faz a parte de gestão, Bruna, que lidera várias clínicas e também é mulher, também está aqui em Recife. Então, valoriza aqui o Na ProaCast, porque realmente esse espaço precisa ser ocupado não somente pelo ambiente masculino, mas também pelo Nordeste, mas também por mulheres, Sem né? dúvidas. E eu vim toda rendada, ó. Você viu? Para Vi poder mostrar a força que nós mulheres nordestinas nós temos. o quanto que é importante, né? Tem Exatamente. espaço para todo mundo. Como você Exatamente. disse, o problema não é a Não concorrência. é, de jeito nenhum. O problema não é a concorrência. Então, Bruna, para fechar, que mensagem você deixaria para o médico que está cansado, que está ocupado, mas ele ainda não consegue, não sente que ainda não construiu uma previsibilidade dentro desse consultório dele? Qual a mensagem? Previsibilidade se constrói com gestão. E 2026 não vai ser um ano para amadores. 2026 a gente precisa de mentalidade de empresários dentro da saúde. Então, se você quer mais previsibilidade no teu negócio, se você sente que ainda há uma lacuna a ser alcançada, inicie com uma boa gestão. Tenho certeza que no final de 2026, a gente conversando aqui, vocês vão trazer muitos feedbacks positivos. E pode começar com pouco, né? Aqueles indicadores que você falou, Básicos, volta e faz os indicadores, porque isso muda o ponteiro. sem Quando eu dúvidas. comecei a fazer gestão do consultório, da empresa do consultório e da empresa do digital, que eu tenho as duas empresas de educação, isso eu vi, nossa, eu posso estabelecer meta, eu preciso fazer isso, isso e isso para alcançar essa meta, e a gente consegue fazer um planejamento com um Exato, calendário, com tudo. exato. Isso é mais confortável, mais seguro. Muito. E eu também dou essa mesma sugestão. Não pensa que você vai precisar arrumar tempo para poder tomar conta da gestão. A gestão do negócio é que vai te trazer mais Exato, tempo, que vai exatamente. te trazer mais liberdade. Priorizar é muito importante. E é super necessário. E Bruna, muito obrigada. Eu Eu que queria agradeço. que você deixasse o seu contato Isso. para o pessoal que queira lhe seguir, lhe acompanhar. Então, por favor, Bruna. Perfeito, vocês me encontram no Instagram, no Bruna de Brito, _ vendas da saúde. Vejo vocês lá com muitas dicas. É isso aí. Sigam a Bruna, porque ela tem muita experiência no assunto e com certeza vai agregar muito valor dentro da ética, dentro do profissionalismo, que é o que a gente está precisando mesmo na medicina, na área da Sim. saúde, sem promessas milagrosas, sem picaretagem, com muita ética. É possível sim prosperar. E para você que chegou até aqui, muito obrigada, parabéns por ter chegado até o final do Na ProaCast. Nos siga, nos acompanhe, compartilhe a mensagem, porque mais pessoas precisam conquistar esse espaço de ética, de prosperidade e de propósito dentro da medicina. Muito obrigada e até o próximo episódio.